Fala pessoal, beleza? Já estamos aqui prontos. Sexta-feira, em casa, em Berlim. Tinha um show hoje em Náchod, lá na República Tcheca, mas foi cancelado. Mas amanhã eu estarei no Festival Brasileiro de Cultura em Brno, na República Tcheca, a segunda maior cidade da República Tcheca. Já toquei em Brno mais de 10 vezes. E vai ser muito bacana estar amanhã tocando nesse festival voltado para a cultura do nosso país, onde vai ter samba, swing, jazz, choro, MPB, música instrumental, só coisa boa. E por falar em coisa boa, eu vou receber hoje aqui um dos grandes contrabaixistas que nós temos do Brasil, que ele vai do jazz ao samba literalmente. E nós vamos explicar isso durante a live. Paulinho Oliveira, contrabaixista do grupo Fundo de Quintal, também tem o projeto Um Trio, também tem o projeto Paulinho Oliveira Quartet, e eu sou fã do Paulinho, é um prazer recebê-lo aqui. Ele já tá. A gente já vai começar a desenvolver esse papo, que vai ser muito legal. Convidem os amigos de vocês. Salve, mestre! Salve, Adriano! Show de bola? Tudo bem com você? Pô, tudo bem, cara. Se melhorar, estraga. Estamos aí. É verdade, né? Tirando essa pandemia louca, essa coisa, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte da vida. Faz, né? Vamos que vamos. Importante a gente estar com saúde, estar podendo fazer... Exatamente, né? Ajudando os outros e propagando música, que é o nosso ofício, né, Paulo? Exato, né? Tentando produzir o máximo que consiga. E eu acho que todo mundo está fazendo isso, né? Eu tenho visto várias lives, tenho conversado com o pessoal. Está todo mundo, sabe, se ocupando, gravando, compondo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Esse é o lance, esse é o negócio. Eu tô, como eu falei antes, muito feliz aqui de te receber. A gente está trocando uma ideia já tem alguns meses e o nosso querido Batera me passou o teu contato e eu fiquei muito contente porque eu já conheço o teu trabalho. Grande irmão. Há bastante tempo. E quero te agradecer primeiramente por estar aqui. Obrigado. Rapaz, eu que te agradeço de coração. Quando é que a gente vai fazer aquele swing bem rápido, né? Cheio de nota. Pois é, cara. Pois é, vamos fazer aquela melodia lá. Eu vi você fazendo um lance que eu achei muito interessante. Eu estava com um trio, muito legal o som. Muito legal. Legal, obrigado, te agradeço muito. Mas Paulinho, conta pra mim como é que começou a tua história, o teu contato com a música, que eu gosto muito de saber dos artistas, e a minha grande curiosidade desses artistas, dessas estrelas que tocam de sideman, que fazem com que uma banda brilhe, que uma banda realmente rode. As bandas, os grupos, os cantores dependem muito de vocês, contrabaixistas, pianistas, tecladistas, bateristas, e eu sei que todos esses artistas, essas estrelas que nós temos no Brasil, que fazem sucesso, têm a música muito bem considerada, valorizam demais vocês. Eu quero saber de ti, como começou a tua história musical, de 0 a 15 anos, o teu contato com os instrumentos musicais, onde foi, como é que começou tudo isso? Rapaz, a coisa começou toda, eu acho que já na minha infância, né? Eu lembro que eu pequeno já gostava de ficar batendo nas panelinhas da minha mãe, né? E algum tempo depois, eu já com 10, 11 anos, a minha mãe era evangélica e eu ia para a igreja também, né? E lá começou a frequentar um senhor na igreja que ele tocava violão. E eu fiquei encantado com aquilo, né? A minha mãe cantava na igreja, né? E eu resolvi aprender violão com esse senhor. E comecei, depois eu continuei. Ele saiu da igreja, ele foi morar num outro bairro, e ele saiu da igreja. E eu assumi o posto, né, do violão. Eu era oficialmente o violonista da igreja. E foi assim muito legal, né? Porque você vai já começando a entender um pouquinho. Eu não sabia nada, mas você já vai começar a entender dos caminhos da harmonia, né? Porque as senhoras elas iam cantar e eu tinha que acompanhar. Então eu já ficava procurando. Então aquilo ali me ajudou muito. E fora também, independente da música, né? Você ter assim um convívio com uma religião, isso é uma coisa muito importante, né? E eu fiquei ali na igreja um tempo, depois, acho que com uns 14, 15 anos, eu montei com os meninos, né, lá do bairro de Guadalupe,
lá no Rio de Janeiro. Nós montamos um conjuntinho e começamos a fazer bailes, né, em Guadalupe, nos subúrbios do Rio, né, Guadalupe, Madureira. E eles pararam, na verdade, né, cada um seguiu um caminho, né, um grande abraço para o Sérgio, para o Eduardo, para o Edu. E eu continuei, porque eu já tinha dentro de mim uma coisa. A minha vida ia ser com arte, a minha vida ia ser com música. E continuei. E comecei a tocar em conjuntos de baile, que foi uma grande escola. Eu acho que, assim, a maior escola que eu tive foi o baile, né? Porque você toca de tudo, você é obrigado a tirar as linhas de contrabaixo, né? E assim, não só eu tirava de baixistas nacionais, de baixistas, né, americanos e tal. Vivia uma grande época, né, do rock, do pop rock. Então você tinha que tocar isso tudo, não tinha como você fugir disso, né? Então aquilo ali foi uma experiência muito grande para mim. Eu toquei em vários conjuntos no Rio, Conheci grandes amigos, tem até hoje grandes amigos daquela época, de 16, 17 anos, já estou com 60, já viu, né? Então, e o último conjunto que eu toquei de baile foi de um grande amigo, um grande irmão, José Barbosa, é um conjunto chamado Aeroporto, no Rio de Janeiro. E só que eu tocava nesse conjunto e eu já estava gravando algumas coisas, né? Porque em 1982, mais ou menos, Adriano, eu fui tocar num conjunto chamado Johnny Marva. E lá eu toquei com um cara que, assim, foi o grande padrinho musical da minha vida, Jorge Cardoso, o maestro Jorge Cardoso. Maestro Jorge. Nós trabalhamos um grande período ali nesse conjunto, que era uma puta escola também, putz. Passaram lá músicos maravilhosos, Barrozinho, Theo Lima, né? E ele saiu um tempo depois e ele foi tocar com Alcione. E eu segui meu caminho no Johnny, fui tocar na noite no Rio e tal, e depois eu fui tocar nesse conjunto que eu falei agora para você, o conjunto Aeroporto. E foi uma grande experiência também, um irmão também que eu tenho, sabe? José Barbosa. E teve um dia que o Jorge ligou para mim e falou: pô, rapaz, o Arnaldinho vai sair da banda, ele vai tocar com o Elibar Santos. Então vamos embora lá para Alcione. Então ali começou a minha estrada mesmo com show, né? Foi uma coisa interessante, apesar de em 1981 eu já tinha tocado com a Vanusa. Trabalhei com a Vanusa um ano e pouco, mais ou menos, mas depois eu voltei para o baile, né? E depois eu comecei a tocar com a Alcione, né, que fiquei, eu acho que uns 4, 5 anos com a Alcione. E foi um aprendizado também, assim, extraordinário, né? Uma coisa... Ali você... É tudo, conduta, tudo, né? Ela é uma pessoa extraordinária, uma tremenda profissional. Na minha opinião, eu acho que ela é uma das maiores cantoras do mundo. Totalmente, totalmente. Eu presenciei a Alcione, ela ser aplaudida de pé no Town Hall em Nova York. Eu estava lá na banda também. Pô, rapaz, assim, uma coisa emocionante, né? De você terminar um show e a galera que estava lá, eu acho que, não sei, Adriano, mas eu acho que, assim, 70%, 80% não era, assim, comunidade brasileira, eram americanos, sabe? E ela foi ovacionada, cara, de pé, foi uma coisa muito legal. Então, eu tenho para mim a Alcione como assim, uma das maiores cantoras do mundo, uma das maiores cantoras do mundo. E depois disso, eu fiquei com ela, aí pintou o Fundo de Quintal, né? E fora isso, gravações, né? Eu já tinha começado a gravar e gravei muita gente, muita gente. E aí pintou o Fundo de Quintal, né? O Fundo de Quintal, que eu estou até hoje lá e já vai... Rapaz,
Já vai para 26 anos, eu acho. 26 anos. Tu entrou É, com carta 26 musicada, anos. isso? Foi um pouquinho depois da carta musicada, eu acho. Foi no mesmo ano de carta musicada, um pouquinho depois. Porque quem gravou carta musicada foi o João Marcos, eu acho. E o João Marcos saiu e entrou o Bororó. O João Marcos foi o primeiro baixista do fundo. Entrou o Bororó. Aí a gente sempre estava junto, que a gente sempre estava gravando junto, né? Dividia disco. Aí, aí eu estava em casa, o telefone tocou. Ele, Paulinho, pô, você pode quebrar um galho para mim, cara? Tem um show em Recife, lá com fundo de quintal, agora sábado, eu não vou poder fazer e tal. E eu não tinha show nenhum. Aí eu falei, pô, cara, posso, você pode me mandar as partituras? Aí ele falou assim, não, deixa comigo. Então, ó, 10 horas você chega no aeroporto e tal, que o avião vai sair, pai, eu te embarco e tal. E naquela época não era tão burocrático como é hoje em dia, né? Era mais liberal essa coisa de você ir e tal, não tinha muito aquela fiscalização de passagem, né, e tal. Completamente. Aí eu viajei com a passagem dele, inclusive. Olha só! Pois é. Aí eu cheguei do aeroporto, cara, daqui a pouco chega ele correndo e tal, falei, tá com a passagem na mão, aquela confusão toda, eu falei, Bororó, cadê as partituras? Ih, rapaz, eu esqueci as partituras. Só que eu acho, Adriano, que não tinha partitura nenhuma. Não tinha. Aí eu falei, puta, eu pensei, como é que eu vou fazer, cara? Aí entrei, fui pra sala de embarque, eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Alguma coisa eu conhecia, no fundo. Aí, quando eu cheguei lá dentro, né, cara, da sala de embarque, eu vi um técnico que nós tínhamos trabalhado na Alcione, Luizão. E aí eu olhei pro Luizão e tal, e fui falar com ele, né? Eu falei, pô, cara, como é que você tá? Há quanto tempo e tal? Ele, ô, Paulinho e tal, e tá indo pra onde? Eu falei, cara, eu tô indo pra Recife. Ele, eu também. Tô indo pra Recife. Tu vai fazer com o quê? Eu falei, cara, eu vou quebrar o galho do Bororó. Pô, tu vai fazer com fundo? Eu trabalho com fundo agora. Falei, pô, que legal, cara, isso, né? Aí eu me toquei numa coisa, Adriano. Eu falei, putz, eu acho que vai dar certa coisa. Porque o Luizão, ele tinha mania de gravar tudo que era show. Ele andava com gravadorzinha, fita cassete, ele tinha uma pastinha tipo 007, e ele organizava, todo organizado, organizava as fitas, datava e tal. Aí eu perguntei, eu falei, Luizão, vem cá, você ainda tem aquela mania maravilhosa de gravar show? Ele, claro que eu tenho. Eu falei, putz, cara, aí o Bororó veio aqui e não deixou partitura nenhuma comigo. Dá para você me emprestar uma fita? Ele, não, tudo certo, eu tenho, inclusive tem um show de um mês atrás, que foi no Centro Cultural São Paulo. Aí eu falei, pô, tudo bem, aí vamos embora, né, cara? Vamos para Recife, eles já estavam lá, eles tinham ido num voo mais cedo, eu acho. E eu já conheci o Ademir, já conheci o Kleber, né? O Birani, Bira, que a gente às vezes gravava, se encontrava em estúdio, né? Aí eu cheguei lá e tal, fui pro apartamento, tal, aí ele já me mostrou e tal, me deu, aí pá, comecei a sacar. Eu desci, cara, da recepção e falei assim pro cara da recepção, vem cá, você tem uma folha A4 aí? Aí o cara, tenho, aí me deu a folha A4 e tal, aí eu subi, aí fiz um pentagrama, cara. Aí desci e perguntei a ele se ele podia tirar umas 15 cópias daquilo para mim. Ele falou, pô, 15, cara, 15 não vai dar não e tal. Eu falei assim, tu consegue fazer quanto? Consigo fazer umas 5. Eu falei, isso tá legal. Aí, pai, eu olhei pro mensageiro, né, cara, aí falei assim, meu velho, onde é que tem um lugar que eu posso fazer uma... Ah, porra, na esquina, era pertinho, cara. Aí eu fui rápido lá e fiz o restante, né, e voltei pro hotel e escrevi o show inteirinho, cara. Eu ia pá, né. Só que eu até então, Adriano, eu não estava sabendo. Eu fui para Recife para fazer um show, né? Então eu não estava tão preocupado assim, né? Eu falei, putz, um show, né? Vai ter coisa que vai bater na trave, vai voltar, mas tem coisa que vai bater na trave e vai para fora. Normal, né? Putz, cara, eram 5 shows, velho. Nossa, era uma turnê. Não era 5 shows. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei sabendo disso bem mais tarde, né? Quando eu encontrei o Kleber. Ele, pô, que legal, você tá aqui, tava fazendo um som com a gente e tal, pá. Pô, rapaz, legal que, pô.
a gente vai ficar aqui o final de semana, Que? vai ficar aqui o final de semana, fazer um show. Ele, porra, aqui é um show, rapaz, são 5 shows. Eu falei, putz, meu Deus do céu. Aleluia, que bom, né? Sim, sim. Aí, cara, o primeiro show, né, cara, você fica assim e tal, no segundo, no terceiro show, aí você já fica mais à vontade, né? Você já sabe o que está acontecendo, né? E tipo assim, com o apoio do Kleber, de Ademir, né, cara, putz, aquela pressão, aquela swingada, você começa a se soltar, né? Aí, putz, voltamos, na quarta-feira o Bororó liga para mim, pô, cara, eu não vou poder fazer e tal. Aí o empresário logo em seguida liga para mim perguntando se eu queria ir para São Paulo. Aí eu falei, pô, eu tenho show, cara, e tal. Ele falou assim, não, aí o Ademir virou, o Ronaldinho, pô, bicho, vem trabalhar com a gente e tal. Eu falei, pô, bicho, não, pô, é uma honra, mas eu tenho meu trampo lá com ela, né, e vocês têm um Bororó aqui, eu acho que o Bororó não vai ficar, não, e realmente não ia ficar. Ele me liga e falou, pô, Paulinho, ó, cara, fica lá com os caras, bicho, é legal pra caramba. E eu tô vendo ele, tava vendo um lance com o Ivan Lins, eu acho, se não me engano, Adriano. Aí eu fui e fiquei. E nessa brincadeira, cara, eu tô até hoje. Já vai aí 26 anos. E assim, muito feliz, inclusive, cara, porque, porra, foi um aprendizado, é até hoje, né? O convívio ali é uma coisa espetacular, sabe? Eu só tenho amigos ali. E aquele negócio, né? E a minha dupla, né, cara? Tu e o Ademir. O meu, ali é invocado o negócio. Eu já sei, putz, cara, a gente já sabe o que vai fazer, já sabe. E o cara é um monstro, né, velho? O cara é uma coisa sensacional. A gente fazer aquele som ali é uma coisa que, porra, eu curto muito. Muito, muito, muito. E a minha vida, quer dizer, resumindo tudo, né, até chegar ao fundo de quintal, foi mais ou menos isso aí. Teve muitas coisas. Mas aí a gente podia ficar. Muita água aqui, rolar, né? ficar... Muita água rolar. Não, E, pô, a gente tive o prazer, né, cara, de gravar com muita gente, né, cara? Zeca, Almir, putz, Reinaldo. Putz, cara, eu acho que eu gravei com todo mundo, assim, do samba, cara. Todo mundo do samba. Quando eu não consegui, assim, quando eu não fiz o CD inteiro, eu fiz participação, como foi um disco do Negritude. O Bororó fez tudo e tal. Aí teve uma faixa que, porra, eu fiz, que era até uma música do Carrapicho. Foi né, o disco Nosso Ninho. Eu acho que foi, cara. Foi, nós fizemos essa base lá. É isso aí. Aí eu gravei essa música, teve Só Pra Contrariar também, que eu gravei o Só Pra Contrariar também, mas que foi uma música, ou 2 músicas, alguma coisa assim. E assim, é muito prazeroso, né, cara, você vê a rapaziada te dar um toque, pô, faz com a gente aqui, faz um e tal. Isso é muito legal. Então eu gravei com muita gente. Assim, Adriano, eu vou falar pra você uma coisa. Eu tenho uma coisa comigo, sabe? Assim, não é bem uma filosofia de vida. É assim, eu não peço nada a Deus. A única coisa que eu faço é agradecer, cara. Eu, quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus. E quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Eu não peço nada. Eu nem me atrevo a pedir também, porque, porra, eu sou um cara, sei lá, tão feliz, cara, com a minha vida, sabe? Então... E principalmente com a minha vida profissional. Eu só fiz amigos, eu só tenho amigos. E assim, todo mundo, e os amigos que eu tenho, aqueles que já são mais chegados, né? Todo mundo querendo fazer um som, é todo mundo voltado para o som. E isso é muito legal, cara. Você vê, essa pandemia começou, né? Nós fizemos o último show, foi dia 8 de março, foi em Vitória. Aí já na semana seguinte já começaram a cancelar tudo, né? Sim. Inclusive, eu acho que a gente ia estar até junto também esse ano. Vocês iam vir voltar a Berlim aqui. Eu acho que ia ter alguma coisa assim. Aí, mas vamos ver se ano que vem a gente toma aquela Carlsberg, né? E fazer um som, né, também. Não, fazer um som. Isso aí, não tem a dúvida, né? Botar então, desde o dia 8... Vamos, e ele vai, você ele vai, rapaz. Ele vai, ele tá... O quê? Quanto mais o tempo passa, mais jovial ele fica, né? Não, brincadeira, bicho. Brincadeira. Não é só
A vibe de tocar dele é uma coisa... Eu lembro que eu fiz esse CDzinho que tem essa música que você colocou até na chamada, tem uma música que eu fiz para ele, né? Eu dediquei essa música para ele. Aí falei e tal, aí peguei, tinha um show aqui em São Paulo, ele veio aqui rapidinho, falei, bicho, vamos lá gravar. Pô, bicho, ele sentou na bateria, tocou a música. Assim, tocou a música, acabou. Fez um puta som, fez um puta swing e tal. Assim, o tempo da música eu acho que é 4 minutos e pouco. Foi o tempo dele sentar, eu passar o som rapidinho aqui com ele, e ele gravar e acabou, já foi. Gol. Gol. Aí voltando, né, o que eu estava falando anteriormente, o último show que nós fizemos foi dia 8, e daí começou essa coisa da pandemia. Bom, você tinha duas opções, né? Ou você ficava quieto num canto, esperando, ou você produzia alguma coisa. Foi o que eu fiz, foi isso, né? Produzir. Tentar compor, tentar produzir, tentar, né? Porque acabando você também tem muita coisa, né? Você tem que gerar material, né? E eu acho que até a nossa obrigação também como músico, sabe? É tentar, eu sou compositor, né? De música instrumental. E é tentar cada vez mais, né, se melhorar, e estudando, e tentando se melhorar, né, aproveitando isso, né, transformando um momento ruim em uma coisa boa, né. Perfeito, perfeito, perfeito. Paulinho, é muito bom ouvir esse aparato inicial de toda a tua história, que eu divido em 5 asteriscos, né, que é a primeira é a banda de baile, segunda com o Alcione, terceira com o Fundo de Quintal, quarta com as gravações e quinta o teu projeto solo, né, Paulinho Oliveira. São 5 pontas onde tu joga, né, como aquele ponta antiga, né, vai até cabeceia, show de bola. Eu tenho uma dúvida aqui muito interessante, que é a seguinte: quando tu entra no trabalho da Alcione, que ali por meados de 86, 87, tu me falou mais ou menos, e entra no Fundo de Quintal depois, já na turnê Carta Musicada, passam mais ou menos 8, 9 anos. Eu queria saber, estruturalmente, na tua vida, um músico que tem de 20 a 25 anos, às vezes ele não pensa que ele precisa ter um trabalho já fixo, um artista que dê para ele 20, 25 datas por mês, e às vezes isso também não é fácil. Quão importante foi tu sair da banda de baile, que tu tinha também, obviamente, uma estabilidade, mas a banda de baile toca mais tempo, a banda de baile, naquele caso, ganharia menos, tu passa a trabalhar como artista, que te dá uma certa segurança. Eu quero saber exatamente sobre isso. E você muda. Você sabe que outro dia eu estava pensando nisso, cara. Assim, teve uma época, Adriano, que lá por volta de 78, 79, o músico trabalhava em 2 projetos. Ou ele trabalhava em boate, né, nas casas noturnas, ou ele trabalhava em baile, porque show não tinha tanto show assim. Então, tinha Bethânia, tinha Gil, né, tinha assim, esses artistas na época, mas eles também não faziam tanto show assim. Eu lembro que, a gente fazia uma baile, eram bailes de 5 horas, 4 horas, 5 horas, né? E todo final de semana você tinha e tal, e você conseguia manter, você tinha uma certa estrutura, né? Depois de um certo tempo, os shows começaram a crescer, mas eles começaram assim, com baile show. Eu lembro que, de repente, o conjunto que eu tocava começou assim: olha, a gente vai fazer um baile amanhã, mas nós vamos fazer a primeira entrada, aí vai ter o show, e depois nós vamos fazer uma outra entrada e o baile vai acabar. Então começou a ter o lance do baile show, né? Eu lembro que eu fiz muito baile show com Bebeto, com Benito de Paula, e outros que eu não estou lembrando agora. E depois, Adriano, o que me entristece muito, inclusive, o baile ele começou a cair muito.
porque começou a ter a coisa dos shows, né? Então, hoje em dia, o baile ele é muito restrito, ele é pequeno, é um público pequeno, né? E tem cada músico maravilhoso, velho, tocando em baile, até hoje. Cada músico que você olha, você, puta, meu pai do céu, como é que esse cara toca? E não só músico, cantores também, né? Eu tive o prazer de trabalhar com um cara chamado Jorge Alexandre. Puta que pariu, rapaz, desculpa, puta que pariu, mas só falando puta que pariu. O cara extraordinário, sabe? Ele canta até hoje também aí. Então foi uma coisa que eu fiquei muito triste com isso. Só que assim, eu percebi que isso ia ter uma mudança. Porque você está tocando num grupo que está fazendo aquilo direto, baile show, baile show. Quando eu percebi aquilo, eu falei, putz, está na hora também de eu pular fora. Eu pulei fora do baile, assim, e sentindo muito, cara, porque, cara, você fazer um baile é uma coisa muito legal. Justamente por você tocar tudo, né? Eu não fui trabalhar com show, né, quando eu parei de fazer baile. Eu fui trabalhar em casa noturna, né? Que aquilo passou a ser assim, o músico já tinha mais uma estrutura, porque o baile começou a diminuir e você começa a ganhar menos. A casa noturna não, a casa noturna ela funcionava, direto. Exato. Eu lembro que eu trabalhei no Asa Branca, eu tinha uma folga que era segunda-feira. Eu trabalhava de terça a domingo. Não importa, mas você está trabalhando, está entrando uma grana, você está conseguindo se manter a sua família, né? Só que depois também a casa noturna começou a cair. E nessa começou a pintar show, né? Começou antes, foi a Alcione, quando eu voltei e tal, e depois a Vanusa, depois foi a Alcione, e depois eu falei, putz, o negócio agora é você continuar. Graças a Deus, Adriano, assim, eu nunca gostei de ficar pulando, vamos colocar assim, pulando de galho em galho, tá? Você vê, porra, não precisa muito, né? Eu tô no fundo, vai fazer 26 anos. Né? Eu fiquei com a Alcione, rapaz, eu fiquei com a Alcione em 6 anos. Puta, só dessa brincadeira aí de carreira são 32 anos, né? 26 mais 6 são 32. Em 2 gigs. Né? Então, eu acho que com relação ao baile, eu sinto muita... Ainda existe, né? Lá no Rio ainda existe, aqui em São Paulo ainda existe, mas a proporção é muito pequena. E, obviamente, o músico vai trabalhar com o artista para ele ter uma segurança maior, né? E, fora o lance da segurança, tem a projeção. E isso também é super importante. Você é mais visto, né? Exatamente. Então, muita coisa aconteceu na minha vida. Na época que eu estava trabalhando com a Alcione, muita coisa aconteceu na minha vida agora com Fundo de Quintal. Tu te lembra da tua primeira turnê com a Alcione fora do Brasil? A tua primeira saída no exterior? Rapaz, putz, uma coisa muito louca e engraçada, cara. Assim, eu nunca tinha visitado o exterior, né? E tem um detalhe interessante, eu lembrei aqui agora, Adriano. Uns 3 anos antes de fazer essa viagem para a Alcione, porque eu entrei para trabalhar com ela, 6 meses depois eu fui para Porto Rico. Né? Mas Porto Rico nós ficamos, eu acho que 4 dias, 5 dias. E mais um pouquinho na frente, nós fomos para os Estados Unidos. Só que 3 anos antes, eu lembro que eu comprei o jornal, eu sempre gostei de ler, sabe? Aí eu acordei e tal nesse dia, e tal, tomei um café, aí desci, tinha uma banca bem embaixo, assim, de onde eu morava. Aí eu comprei o jornal e tal, o Globo. Vou até fazer propaganda do Globo. Aí comecei a ler e tal, no segundo caderno lá do Globo, tinha uma reportagem, cara, sobre as casas de jazz em Nova York, no Village. E era 2 páginas, cara, sabe? Aquela página do meio central, assim, né? Maravilha. Putz, eu fiquei encantado, né, cara? Eu fiquei encantado, porque eu tinha vontade de conhecer, né?
Eu acho que todo mundo tem vontade de conhecer Nova York, cara. Ou o cara sendo músico ou qualquer coisa. Mas no nosso caso, é diferente. É, Né? muita coisa passou ali, né? Ah, não, muita coisa, cara. Putz. Aí, cara, o que foi que eu fiz, Adriano? Eu li e não joguei fora o jornal. Eu guardei aquilo ali, sabe, com carinho, cara. Dobrei e tal, coloquei na minha gaveta. E na hora que eu estava colocando assim na minha gaveta, aí eu pensei, putz, esse jornal vai me ser útil. Não sei quando, mas ele vai. Putz, cara, um pouco tempo depois, eu acho que uns 3 anos depois, mais ou menos, 4 anos depois, pintou o lance da Alcione e de repente pintou essa viagem para os Estados Unidos. Cara, foi emocionante. Assim, detalhe, nenhuma das páginas, tá, tinha uma foto da Estátua da Liberdade, né? E tudo bem. Aí, vamos viajar e tal. E nós fomos num voo da Panam. E casualmente, cara, eu estava na janela. Eu não sou muito de andar em janela, eu não gosto, eu prefiro corredor. E eu tô na janela e tal, né? 9 horas de voo, aquela coisa toda. E quando chegou em Nova York, o avião começou a fazer, estava de noite ainda, nós chegamos lá, eram umas 5 horas da manhã. O avião começou a fazer umas curvas e tal, para descer ali no John F. Kennedy, né? Puta, cara, teve uma curva que ele fez, quando ele fez, cara, assim, lá embaixo, assim, quem que eu vi, cara? A própria. A própria. Adriano, eu chorei, cara. Eu no meu cantinho ali, encolhidinho, eu chorei, cara. De emoção. Falei, putz, meu Deus do céu. Aí entra aquilo, né? Muito obrigado. Eu não tenho o que pedir. Tem que agradecer. É só agradecer, né? Cara, pô, aí teve aquela coisa toda de aeroporto e tal. Nós chegamos no hotel, eu já fiquei encantado com uma coisa. O hotel que nós ficamos era na 7ª Avenida, em frente ao Madison Square Garden. O palco, né? O palco. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, olha que doideira, né, cara? Pô, aí tava eu, Camilo, Mariano. Sim. O Camilo o Camilo tinha entrado tocando percussão e ele já estava tocando bateria já na banda. Aí eu virei para ele e falei assim, Mariano, Marcos Arcanjo. vamos passear? Não. Não? Não. Era o Iris Nascimento, foi o Jorge Cardoso e depois entrou o Iris Nascimento no lugar do Jorge Cardoso. Nossa, tá? Tremendo. Que legal. Tremendo guitarrista. Tremendo guitarrista. Putz, gente boa também, um puto irmão. Legal. Aí, Adriano, nós subimos, eu sei que eu subi, botei um casaco, estava meio frio, desci. Olha, eu saí do hotel, devia de ser umas 10h30 da manhã, porque não tinha nada nesse dia. Né? Adriano, eu entrei no hotel, eram 3 horas da manhã. Cara, eu andei, eu me perdi, eu voltei. Naquela época não tinha o Waze, não tinha o celular que tinha, era o sem vergonhinha, né, e tal. Aqueles tijolão DP, sei lá, 650 da Motorola, um negócio desse tamanho. Eu nem funcionava lá, né, daqui do Brasil. Cara, eu andei aquilo tudo. Foi assim uma coisa extraordinária da minha vida, sabe? E nós ficamos lá 1 mês, cara. Nós ficamos nos Estados Unidos. Nós ficamos 3 semanas em Nova York e 1 semana em Miami. Aí você imagina, o molequinho lá de Guadalupe, perdido em Nova York, cara. Mas foi sensacional, cara. Foi sensacional. E assim, o legal é que, né, no outro dia nós começamos realmente a turnê. E a turnê era como? Ela fechou 3 semanas em uma casa lá, então nós fazíamos shows. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E sábado e domingo, né, nós fizemos shows fora, né, salteados, né? Aí fez Boston, ela
tinha um complemento. Quer dizer, na verdade, nós fomos para os Estados Unidos para trabalhar inteiro, geral, né? E depois nós ficamos uma semana em Miami para fazer um show. Também foi outra história louca também, né? Você fica lá de bobeira uma semana, aí andando para lá e para cá, né? Indo para a loja de música, ver instrumento, babando e aquelas coisas todas, né? Desfrutando, né, Paulinho? Poxa, que bacana. É, Pô, maravilhoso, maravilhoso. Mas e qual foi o exato momento onde tu teve que ligar para a Alcione e talvez pedir a permissão para ela ou explicar que seria uma situação interessante para ti é, do fundo de quintal? E quem do fundo te ligou? então, na verdade, assim, vamos começar com o fundo, né? Na segunda semana que eu fui para São Paulo, o Bororó tinha ligado para mim e tal, depois o empresário ligou e eu fui para São Paulo numa sexta-feira. Mas também assim, o cara só falou, bicho, ó, vem para São Paulo, vai para o Hotel Jandaia que tem um apartamento para você lá. Falei, tá bom. E fui para São Paulo e tal, tá, cheguei, estava lá reservado, até eu subi, não vi ninguém. Aí o telefone tocou, no meu quarto era o produtor, era um rapaz que trabalhava com ele. Na época era o Lima, que era o empresário, e o Jorginho era o produtor, que trabalhava com o Lima. Né? Ele, Paulinho, tudo bem? Prazer, eu sou o Jorginho, aquelas coisas. Olha, vamos sair para o show. Era cedo, acho que 8 horas. Aí eu virei para ele e perguntei assim, pô, velho, diz uma coisa para mim. Quantos shows nós vamos fazer? Eu não sei nem quando é que eu volto para casa. Aí ele falou assim, o Lima não te passou não? Ah, não, beleza, eu vou te passar e tal, aí a agenda depois eu te passo e tal, tá? Bom, Adriano, Aí depois eu entendi porque estava saindo 8 horas da noite. Eram 3 shows na sexta-feira. Na mesma noite. 3 shows no sábado. E tinha 2 de quebra domingo. 5 gig no Find. O bom é que o carvão pinga, né? Pois é, né, cara? Aí eu falei, meu Deus do céu, aí aconteceu um negócio tão engraçado, cara. Que no sábado eu desci para almoçar e encontrei o empresário, né? Aí eu falei, opa, ele, pô, e aí, tá gostando aqui? Eu falei, pô, cara, tá legal pra caramba, né? Eu já conheço a rapaziada, e todo mundo sangue bom, ali é todo mundo sangue bom, né, velho? Aí eu falei assim, porra, ele, e aí, vai ficar com a gente? Eu falei assim, pois é, cara, eu tenho que conversar com a Alcione. Porque eu sempre fui um cara que sempre tentei manter uma ética, sabe, velho? Eu acho isso muito importante pra gente, né? Aí ele falou, não, beleza, lá, conversa com ela, fala com ela e tal, tá. Aí eu perguntei ele, mas vem cá, semana que vem vai ter alguma coisa? Como é que é a agenda do fundo e tal? Aí ele falou assim, ele olhou para mim, Adriano, e falou assim, vem cá, você quer a agenda desse ano ou do ano que vem também? E é real. Aí eu pensei que ele tivesse de brincadeira. Pô, bicho, ele pegou 2 cadernos assim e me deu assim. Quando eu olhei, quase que eu caí sentado. Pô, o fundo sempre trabalhou bem pra cacete, né, bicho? Desde aquela época até hoje, porra, trabalha bastante, muito. Aí eu falei, putz, meu Deus do céu. Aí à tarde eu encontrei o Kleber, né? Aí eu comentei com ele, pô, fica aí e tal. Aí à noite o Ademir, pô, fica com a gente aí, velho, vamos fazer um som e tal, tá legal pra caramba. E realmente estava, Adriano. Sabe, eu acho que, cara, aí desde o primeiro show, cara, teve um lance assim, sabe, cara, uma química, porque parecia que a gente já tocava junto anteriormente. Porra, no segundo show, cara, foi mó barato, porque, porra, começava e tal, o Mário saía puxando e tal, pá, aquela pressão podia, né? Aí no segundo show, porra, lucidez, aí o Kleber olhou pra mim, né? Aí eu olhei pro Kleber, aí eu olhei pro Ademir, 1, 2, 3, eu contei no segundo show, lucidez. Estava regendo. Pra você ver, cara, pra você ver, assim, como eu me sentia à vontade ali, como a gente estava fazendo isso aqui, sabe? Então, sei lá, cara, é uma coisa assim, foi uma coisa mágica pra caramba, esse lance do fundo de quintal, né? Foi muito mágico. Aí, escuta, falei, pô, aí voltei pro Rio, né? Aí liguei pra Alcione. Falei, pô,
Eu não sei como, cara, mas ela já estava sabendo. Ué? Tá, ela já estava sabendo. Ela já estava sabendo. Ela não falou comigo assim. E a Alcione é uma pessoa que eu adoro, eu devo muito a ela, sabe? Foi um aprendizado extraordinário. Putz, uma experiência ímpar. Eu acho que qualquer músico que você conhecer, você conversar com ele que passou por lá também, ele vai falar isso para você. Aí eu liguei, eu falei, bom, vou ver se ela vai estar em casa, né? Aí ela atendeu. Aí, ô, minha senhora, tudo bem e tal? Pô, eu queria conversar com a senhora, eu tenho um assunto para conversar, eu queria saber se eu posso ir aí e tal. Aí ela virou no telefone e falou assim para mim, olha, se for alguma coisa musical, você venha, se não for, não venha. Aí tu já sacou que Quer ela dizer, sabia. aí eu saquei que de repente ela estava sabendo de alguma coisa, alguém falou, né? Só que ficou assim, cara. Eu não consegui falar com ela, porque ela não quis falar comigo, né? E eu continuei fazendo show com fundo de quintal. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha feito uns 2 shows, aí tinham chamado um baixista chamado Flavinho, tremendo músico, puta cara. Ele tocava com a Leni Andrade. Aí teve um lance em meados de final de março, início de abril, alguma coisa assim, cara. Ela tinha um show no Uruguai. Aí a irmã dela, Solange, ligou para mim perguntando se eu podia fazer esse show, né? Aí eu falei, pô, posso e tal. Ela, não, porque ela queria que você visse e tal, lá, que você fizesse lá. Eu falei, pô, tá legal. Aí eu perguntei, quando é que vai ser esse show? Porque eu sabia que sexta, sábado e domingo, putz, já estava comprometido já com eles, né? Totalmente. Aí eu falei, quando vai ser esse show? Ela falou assim, o show é quinta-feira. Nós viajamos na terça, né? Mas o show é na quarta-feira, tem a passagem de som no teatro, e o show é na quinta-feira. Aí eu falei, pô, dá, mas aí eu cheguei para ele e perguntei, não tem, você consegue, na minha passagem de volta, você consegue me deixar em São Paulo, né? Fazer uma conexão, né? A gig Ela, da não, sexta era em tudo São bem. Paulo já? Oi? A gig da sexta já era em São Paulo, então. Sempre, sempre, porque, tipo assim, a maior parte dos shows do fundo sempre foi em São Paulo, sempre foi aqui, né? Uhum. Que aqui também é muito grande, né, velho? Aqui também é... Outro país. Aí, aí aconteceu isso, né? Eu fiz o show lá e tal, mas você acredita que eu não consegui falar com ela? Tipo, não, parecia que eu era da banda normal, né? Aí eu voltei para São Paulo e tal, e continuei, né? Um tempo depois, eu acho que 1 ano depois, teve um show na Mangueira, que o fundo foi fazer um show na Mangueira, aí ela entrou assim no camarim, né, eu estava conversando com o Mário Sérgio, cara. Aí ela entrou no camarim, olhou assim, esse menino, como é que é aquele jeitão dela, né? Ela olhou para mim, e você? Aí ela brincou com o Mário, vocês roubaram o meu baixista, né? Aí o Mário virou para ela, ué, você deu mole? Era esse menino! Mas ficou assim, né? E às vezes a gente se encontra, né? Teve uma ocasião que nós fizemos um show em Vitória, ela estava também, aí eu tive o prazer de tirar uma nova onda de acompanhar ela, porque é uma tremenda honra, Adriana, acompanhar. Você tá ali atrás tocando com aquele vozeirão ali na frente, meu velho. Gostaria É muito legal. mas só pelo que tu me fala, eu já consigo ter algumas impressões. Que coisa incrível, hein? Não, muito legal, né, cara? Muito legal. E agora, né, cara, o lance do instrumental também, né? Que eu comecei a me voltar para isso, né? Em 2007 eu fiz um DVD com um trio, né? E agora nós vamos lançar um CD novo agora, até o final de agosto ele já vai estar nas plataformas digitais. Legal. Assim, é uma luta, né, cara? É uma luta danada, porque música instrumental não é fácil, assim, em nenhum continente é fácil. Não é fácil aí na Europa, não é fácil nos Estados Unidos, e aqui ainda é pior ainda, né? Mas é aquela coisa, né, cara? Não envolve mais é amor mesmo, né? Envolve mais.
E nessa brincadeira, cara, aqui eu fiz o quê? Eu fiz 8 CDs instrumental aqui nessa quarentena, cara. Que vitória, hein, Paulo? Que vitória. E assim, com diversas participações, né? Basicamente tem o quê? Tem uns 3 ou 4 que são CDs online, Adriano. Só faltou você participar, velho. Aquele violão swingado. Agora a gente vai Porque, ó, agora pode crer, né? Você vê, porra, teve um batera mexicano, Ness, que participou, um percussionista cubano, cara lá de Havana. Ele participou. Assim, músicos que eu não conheço. Né? Aqui mesmo, aqui no Sul, Rafael Terres, o Jean, um trompetista, cara bom, rapaz, puta. Uma opção de gente participou do CD, cara. E eu convidei assim, na maior cara dura. Aqui pelo Instagram. Vi tal, o cara me segue, eu também sigo e tal. Vem cá, você tá fazendo o que amanhã? Nada? Você pode gravar para mim? Que coisa boa. E as pessoas topavam, eu mandava e tal. E agora eu vou começar a organizar tudo e vou começar a lançar, né? Vou colocando, né? Assim, mas foi legal, essa quarentena teve isso de bom. Eu fiz novos amigos, entendeu? Eu vi que, assim, a generosidade que existe com a galera musical é muito maior do que a gente pensa. É grande. Muito maior. E eu fiquei feliz com isso, sabe, cara? E de você ver também a rapaziada, cara, estudando pra caramba, tentando se melhorar. Eu acho que precisa isso, né? Porque aí a gente consegue até moralizar mais ainda a nossa profissão, né? Então eu acho que foi uma coisa positiva. Tem um lado negativo, beleza, tudo certo. Mas tem também esse lado positivo. Eu acho que, porra, criou uma consciência muito grande, sabe, na galera que faz som, sabe? Muito grande mesmo. A coisa de... Eu acredito que até aí também, né? Não, aqui é monstruoso o negócio, aqui é monstruoso o negócio. Apesar, assim, Paulinho, de que quando um músico de qualquer país aqui da Europa, ou de qualquer país de fora daqui, quando tem contato com um brasileiro, eles vão muito contentes, muito felizes em fazer, e tem um super respeito, né, com a gente, pelo simples fato de que a gente é do mesmo país de Antônio Carlos Jobim, de Egberto. É verdade, é verdade. Tem, o pessoal, opa, brasileiro, vamos ouvir, vamos com calma, vamos ver o que essa pessoa tem. Mas, e nós, brasileiros, eu respeito demais todos esses artistas e instrumentistas de qualquer parte do mundo aqui na Europa, porque é uma competição sadia, muito grande. E a grande sacada sempre é fazer as parcerias, fazer as conexões. É muito legal. Exatamente, exatamente. O que um artista pensa, por exemplo, sobre a tua música nativa? Nós aprendemos de uma forma, nós nos criamos aí, nós recebemos essa informação pelos nossos pais, pelos nossos avós, mas e eles? Eles também ouvem a nossa música e exatamente. falam sobre isso, né, Paulinho? Aí quando junta, sai uma coisa muito bacana. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Foi uma pena. Nessa noite nesse dia que tu saiu em Nova York, que saiu 10h30 e voltou 3 da manhã, foi a primeira vez que tu foi nos Estados Unidos, e eu queria saber se já nesse primeiro dia tu já teve um contato direto com alguma textura musical ao vivo, seja um músico na rua, ou um som rolando no jazz club que tu passa. Então, sim, eu tive na rua. Nesse dia aí. Nesse dia, eu tive na rua. Por quê? Eu saí, eu queria conhecer. Então eu fui andando, eu peguei a 7ª Avenida e fui embora, e pegava a 5ª, a 1ª, a 100ª, e fui, porque eu queria ver um lugar, né, que eu sempre gostei, né? Então, assim, eu lembro que por volta de umas 9 horas da noite, quer dizer, nisso aí, eu almocei, né? Aí parei, descansei, andei cedo, de novo e tal. Cedo. Eu saí 10h30 da manhã, né? Quando foi umas 9 horas da noite, eu passei em frente a uma casa de jazz, eu não vou lembrar o nome, velho. Não vou lembrar o nome. Estava bem afastado da onde eu estava, né? Aí eu ia entrar, só que aquela coisa, eu não entrei, por que eu não entrei? Porque, assim, era a primeira vez que eu estava indo para lá, né? Eu não falo inglês. Hoje em dia eu falo assim,
muito pouco. Eu consigo me virar em determinadas situações. Mas naquela época era marinheiro de primeira viagem mesmo, né? Então eu fiquei com medo, Adriano. Eu falei, putz, não. E eu estava sozinho. Eu tinha chamado os parceiros, eu tinha chamado o Camilo, eu tinha chamado o Celso Santana. Ninguém quis ir para o passeio comigo. Então eu fiquei com medo. Aí eu falei, pô, não, aqui eu vi e tal. Mas eu tinha visto anteriormente, mais cedo, na rua, os caras fazendo um som. Era um baixista, um guitarrista e um batera. Assim, putz, é desbundante, né? Os caras na rua fazendo um som e você, puta, meu pai do céu, que isso? Né? Assim, um nível muito, muito legal, um nível muito grande dos caras, né? Agora, aí depois, Adriano, eu não tive tempo de... Porque, como eu falei com você, a gente tinha a gig todo dia. Eu ia para casa, que a gente estava fazendo o show, tipo assim, 7h30, que nós tínhamos o jantar, né? E depois do jantar, descansava um pouco e rolava o show, né? E o show, ela fazia o show dela, era quase 2 horas de show. Quer dizer, quando nós saímos, terminava tudo, até sair da casa, coloca aí meia-noite. E sempre fica aquela coisa, pô, vamos dar um rolê, aí tem um que, vamos, não vamos não, e tal, tá. E nós fomos numa época de frio, cara. Sabe? Então tinha dias lá que estava bem acentuado, mas acentuado teve um dia... Botar um parênteses aí, cara. Pô, fui dormir mesmo, né? Pode crer. Eu fui dormir, velho. Eu fui dormir, né? O quarto todo quentinho. Aí quando eu acordei, eu falei, putz, eu desci tomar um café e vou ganhar rua, né? Porque eu já estava com plano de comprar um Music Man. Né? E eu comprei um Music Man e trouxe de lá esse Music Man que eu tinha. Aí, cara, quando eu abri assim a janela, eu olhei, porra, Adriano, manja aquele azul que te chama, ele fica te chamando, vem, puta, cara, aí meti-lhe uma camiseta. Só que... Sério, meti-lhe uma camiseta, desci, porque o café não era no hotel, eu tomava café fora, né? E esse hotel que a gente estava, ele tinha aquela porta giratória, sabe? Aquela... Porra, cara, aí... Eu entrei na porta, saí e voltei de novo. Porra, tipo tava 5 graus, cara. Tipo filme. 5 graus, cara. Aí eu voltei, me casaquei todo e saí. A gente andando um dia lá, eu e Camilo, tinha uma outra pessoa que eu não lembro. E o Camilo falando, daqui a pouco o Camilo no chão. Porra, aquela camadinha fininha, né, cara, de gelo que dá e você, né? Então isso aí atrapalhou um pouquinho, né? Porra, neve, eu nunca tinha visto neve, eu vi neve em Nova York, cara. Tanto negocinho caído, eu falei, putz, que maravilha. Show de bola. Mas aí depois nós fomos outras vezes, né, cara? Aí, uma vez eu e Mário, a gente foi ver um jazz, vimos um lance na rua também. Em Los Angeles, nós chegamos uma vez lá, daí vem ele na mão com o jornal, porra, cara, aqui! Aí eu olhei assim, puta, cara, um puta baixista chamado Brian Bromberg. O cara é animal tocando, Adriano. É uma coisa, putz, cara. Cara, a gente chegou, tipo assim, eu não lembro o dia, mas quarta-feira lá no hotel em Los Angeles, porra, e na terça o cara tinha tocado lá. Um dia antes. Aí, e ele assim pra mim, porra, cara, aqui, cara. Eu falei, ué, porra, bicho, mas... Ó, legal. Porra, se a gente tivesse chegado ontem, cara, aqui, cara. Eu falei, tá, eu já vi. Não, é porque é aqui, olha ali na frente. A gente estava no hotel, em frente à casa que o cara tocou. Puta que pariu. Eu falei, meu Deus do céu. Porra. Ele devia até estar por ali, até. Na área, né? Eu não sei. Pode crer. Eu não sei da onde ele é. Eu não sei se ele é de lá, Nova York, eu não sei. Ele é americano, né, mas eu não sei aonde ele mora, na verdade. Mas, assim, pô, muita coisa assim que rola engraçado, né, cara, nessas viagens também, né, cara? Isso aí é muita coisa. De repente você olha um fazendo besteira, aí você olha pro lado, puta. Daqui a pouco você dá um toque.
Daqui a pouco você dá um toque também, ó. Eu tava, ó, aqui, ó, ganhei essa fita aí. Muito bom. Pô, mestre Paulinho, quero te agradecer aqui esse nosso super papo. A gente tem 4 minutos ainda. E muito obrigado por tu ter topado a gente conversar um pouco. Eu sei Cara, eu que te agradeço. daqui a pouco. E só Não, vamos sim, cara. pelo teu tempo, a tua, Eu vou, a tua música. eu vou te mandar um tema para tu meter um violão lá também, cara. Fazer. Eu vou fazer. Porque a levada que eu vi outro dia numa parada que você estava fazendo aí, velho, olha. Vamos bem pra frente, né? Como é que era com o bebê? Não, legal. Um pouquinho aí, 3 minutos a gente tem. Já te agradeço muito, que o Instagram nos corta. Não, na verdade, pode crer, né? Eu também agradeço muito a você. Espero nos encontrarmos em breve, né? Rapaz, não, eu nunca toquei com o Bebeto. O lance do baile show que eu falei era assim, era o conjunto de baile e ele. E ele cantava. Mas tipo assim. Pois é, então, agora deixa eu falar para você. Vou falar da banda, nesse rapidinho aqui. A banda do cara era extraordinária. Tinha um baixista que faleceu agora, muito meu amigo, chamado Ferrinho. Tocou com o Jorge Ben uma época. Tá? Você na internet, você até vê a banda do Zé Pretinho, mais antiga um pouquinho. É esse Ferrinho tocando. Puto, o cara era um monstro tocando, sabe? Um batera também, que já é falecido. Putz, então, e isso foi legal, porque quando começou o baile, que a gente começou a ver essas coisas de show, você começava a ter um incentivo de estudar mais para você ter capacidade de cada vez mais você alcançar um lance mais, né, mais top, mais legal, né? Para a vida também melhorar, né? Nunca sabe qual é a gig que vai pintar, né? Tipo, tu tá 24 anos no fundo. Exatamente, né? Mas quando tu fez exatamente, tu imaginou que tu ia ficar tanto tempo e tu já tava no exatamente, né? Mas aí que tá, o cara tá sempre com o dedo quente. Sim, você sempre tem que estar fazendo isso, né? Você é músico também, você é um puta músico, você tá ligado que, porra, a gente tem que estar o tempo inteiro, velho. Eu penso em música 24 horas, cara. 24 horas. Podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo. Às vezes não dá, né? Mas... É porque a gente pensa demais, o dia tem só 24 horas, mas, tipo, tu fez 8 discos na quarentena. Isso é uma vitória. Mestre, muito obrigado por estar aqui comigo. A gente tem que fazer a parte... Grande abraço. A gente tem que fazer a parte 2 para tu contar mais bastidores. Eu queria saber da... Vixe, vamos fazer. A digitação, quando tu pegou a digitação que tu sentiu confortável para ti, tem muito assunto. Não, pode crer. Vamos fazer. Vamos prosear. Eu gosto de prosear. Eu também gosto. Muito obrigado. Um beijo do coração, irmão. Tamo junto, mestre. Só coisas boas. Obrigado. Só coisas boas, irmão. Muito obrigado. Que live, né, gente? Que live. Paulinho Oliveira, mestre do contrabaixo. Eu sempre tento encerrar antes, porque o Instagram nos corta em 1 hora, vocês sabem, e às vezes o músico tá falando alguma coisa, ou durante um pensamento, e não é justo que o Instagram nos corte. Então, 2, 3 minutos antes eu já me despeço para que a gente consiga fazer algo bacana. E foi muito legal conversar aqui com o Paulinho Oliveira. Um abraço para todos vocês que curtiram aqui. Joãozinho, meu parceiro, Oliveira, que também é Oliveira, né? Meu parceiro, Paulo Jardim, Serginho Moá também aqui, Thales, Lívia Leite, cantora, Mal de Bagé. Um abraço para todos vocês, tá? Amanhã eu toco em Brno, na República Tcheca, e no domingo eu vou conversar com Claudinho de Oliveira, cantor, compositor, cavaquinista de samba. Ele fundou o Grupo Soweto e gravou muitos discos com o Grupo Soweto, mas está aqui comigo. Um abraço para vocês, tudo de bom. A live já vai estar salva aqui no IGTV assim que terminar, tem uns 10 segundos. E depois disso, Adriano Trindade Oficial, meu canal no YouTube, onde vocês podem pegar qualquer live e entrevista que eu fiz. Um abraço, tchau, tchau, gente, valeu.